Olá, eu sou o pastor Mirko Levac, da comunidade da Fé Church de Americana, e tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você agora através dessa mensagem. Abra o seu coração e que Deus abençoe você poderosamente. Quando se encontraram Malaquias, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3. Antes de eu ler esse texto do capítulo 3, deixa eu te ponderar uma coisa. Malaquias é um livro, se você observar, muito pequeno. Ele tem capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Amém? E dos 4 capítulos de Malaquias, só 2 falam com o povo, com a igreja. E quais são esses 2 capítulos? O capítulo 1, e lá no capítulo 4, no meio do capítulo, Deus volta a falar com o povo. O capítulo 2, o capítulo 3 e parte do capítulo 4 fala com os sacerdotes e não com o povo. Quem está aí? Você sabe que, desde criança, sempre que eles vão falar de oferta e de dízimo, e vão dizer que a igreja está roubando o dízimo, eles usam esse texto. Mas esse texto estava reclamando que os sacerdotes estavam roubando o dízimo, não o povo. Na verdade, o povo estava levando o dízimo às sinagogas, porque havia só um templo em Jerusalém. E quando veio Esdras e restaurou-se o templo, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, Neemias veio, reconstruiu os muros. Você deve já ter ouvido pregações sobre Neemias reconstruindo esses muros aí em 52 dias, né? Algo milagroso, sobrenatural. Depois o pessoal voltou da Babilônia, do cativeiro, eles reconstruíram o templo debaixo da profecia de Ageu. E esse templo foi chamado Templo de Zorobabel. E Esdras era quem tinha o Urim e Tumim. Urim e Tumim eram 2 pedras do sacerdote. Deus falava por intermédio dessas pedras. Quando eles queriam falar com Deus, os sacerdotes, eles faziam uma pergunta. E eles jogavam as pedras. Uma era vermelha, a outra era verde. Dependendo da forma que elas caíam viradas, se fosse vermelha, a resposta era não. Se fosse a verde, a resposta era sim. Então, dependendo da forma que elas caíam, eles sabiam se era sim ou não. Se fosse hoje, a gente ia chamar de mandinga. Porque hoje a gente tem um pouco de dificuldade com essas coisas. A gente é crente, mas mesmo assim nós temos dificuldade com essas coisas. Não dá para imaginar a gente fazendo alguma das coisas que Deus pediu para o pessoal fazer na Bíblia. Porque a gente tem um preconceito danado. Mas ele era quem tinha esse Urim e Tumim. Quando reconstruíram o templo, todo mundo queria ser sacerdote. Por quê? Porque é diferente da igreja, que aqui todo mundo dizima, amém? Sim ou não? Amém. Quem dizima, levanta a mão, deixa eu ver. Dá uma olhada, tesoureiro, para ver se é assim mesmo. Preste atenção. Aqui é uma igreja que dizima. Naquele caso, era um país inteiro que dizimava. E todo mundo queria ser sacerdote para administrar o dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, sem inocência na palavra, vou rasgar o verbo. Amém? Vou falar tudo. Então, naquele tempo, um monte de gente apareceu lá e falou assim, eu sou da família dos levitas. Quando a gente foi lá para a Babilônia, eu meio que me perdi, mas eu sou. E aí, quando a pessoa se apresentava, eles procuravam nos livros, das genealogias dos filhos de Levi, para ver se achava. Mas não achava ninguém que fosse descendente de verdade. Da casta sacerdotal. Tinham muitos descendentes de Levi, mas não havia ninguém da casta sacerdotal. Então se declarou dessa maneira. O sacerdote que estava em exercício, no momento em que Nabucodonosor invadiu a Babilônia, invadiu Israel, o rei da Babilônia, e destruiu o santuário, o sacerdote
que estava em exercício, deve ter passado o Urim e Tumim para algum descendente antes de morrer. Então eles disseram, até que se apresente um sacerdote que tenha Urim e Tumim, então nós vamos ficar sem sacerdote. Eles levaram 46 anos para reconstruir o templo que Salomão construiu em 7. Só que no deles não tinha nem ouro, nem prata, nem aquelas coisas que Salomão tinha. No deles só tinha pedra e madeira. Depois de 46 anos, ou seja, durante esses 46 anos, Esdras, que era escriba, ele tinha o Urim e o Tumim. Mas ele ficou calado. Ele não contou para ninguém que ele tinha Urim e Tumim. Por quê? Porque se ele fala, e o tempo que ia demorar para construir o templo, tente imaginar quantas pessoas iam querer matar ele para tomar essas pedras. Por isso que quando Deus te dá um talento, Ele te esconde. Por isso que quando Deus te dá um dom, Ele te esconde por um tempo. Por isso que quando Deus te entrega algo, por um tempo Ele te esconde. Você pensa que é você que não está conseguindo romper, mas é Ele que está escondendo. Porque se você aparecer antes da hora, vão querer te matar para roubar de você o que Deus te deu. Quem está por aí? Hein? Eu sei que aqui está cheio de profetas com Urim e Tumim. Então eu quero te dizer, não é você que não consegue romper. Esse é o tempo que Deus determinou para esconder você, para que ninguém roube aquilo que é de precioso que Deus colocou na tua vida. Então Esdras ficou calado para não ser roubado, para não despertar inveja. Porque se você se manifesta antes do tempo determinado, você vai levantar ao seu redor um monte de invejosos que vão ficar te perseguindo. Porque, irmão, preste atenção, não tem nada pior do que ser perseguido por pessoas invejosas. Elas não têm limites, não se satisfazem. O seu ventre nunca fica satisfeito. Se você pegar tudo que você tem e der para elas, ainda assim, elas vão continuar querendo ser você. Porque nós nos enganamos com essas pessoas. A gente pensa que elas querem o que a gente tem. Se fosse só isso, ficava fácil. A gente dá tudo e começa de novo. Porque a gente tem Deus no coração e Deus nos ajuda. Mas não é isso que elas querem o que não é possível. Aliás, elas querem o impossível. Elas querem ser exatamente aquilo que Deus determinou que só você seria. Quem está aí? E eu estou aqui para te dizer que só você pode fazer para Deus aquilo que Deus sonhou que você fizesse. Não, você não pegou, vou falar de novo. Só você pode fazer para Deus aquilo que Deus sonhou que você fizesse. Então, no tempo certo e determinado, Deus vai te fazer aparecer. Porque no dia da inauguração do santuário, estava todo mundo reunido, os sacerdotes, o povo, a multidão. Então Esdras foi lá no meio do povo, na frente do santuário, diante de todos os sacerdotes, e jogou o Urim e Tumim no chão. Aí não teve jeito, tiveram que levantar ele. Deus vai te revelar publicamente. Deus vai te revelar publicamente, numa hora e num momento que eles não vão poder pôr a mão em você. Você está conseguindo entender ou não? Porque se você tem o dom, aí você vai lá e canta na casa deles, aí eles vão dizer que você não canta nada, vão te desmotivar, vão atrapalhar. Se você vai lá e tem uma revelação na palavra, eles vão dizer que você está doido, que é heresia. Então Deus vai te revelar no momento certo, na hora certa, publicamente, para que ninguém possa te tocar. E quando Deus te revelar, eu quero te dar um conselho. Tudo que você tem para falar, só fale aqui de cima. Tudo que você tem para cantar, só cante aqui em cima. Porque aqui você está revestido de uma autoridade divina.
E mesmo aqueles que têm inveja de você, quando você está aqui em cima, eles são obrigados a te ouvir, a receber lá no coração deles, porque é Deus e é Deus que pôs você aqui, e Ele vai ter que aguentar, ainda que de cara feia, emburrado, de braço cruzado, sabe? Ainda parecendo que foi batizado numa piscina de vinagre. Quem daí? Levante a mão que eu quero profetizar na tua vida. Eu declaro que o momento de Deus te mostrar publicamente está chegando. Pastor, por que está chegando? Perdão. Por que está chegando? Porque, irmão, eu estou cansado de ver o tanto de jumento que Deus está tendo que usar. Claro, porque se Deus não pode contar com o profeta, Ele fala através do jumento. Agora, por que Deus está tendo que usar esse jumento? Porque você fica aí sentado, pondo defeito nos jumentos, falando mal dos jumentos, que Deus usa. Quem está aí? Essa hora é muito importante que você fale alguma coisa. Então a gente desce o pau no jumento, a gente fala mal do jumento, a gente acha defeito no jumento, a gente aponta defeito no jumento. Irmão, mas o que esperar de um jumento se não jumentices? Agora, de você eu esperava mais. De você eu esperava que você se colocasse na posição como profeta, para que Deus estivesse usando um profeta e não um jumento. Deus precisa usar jumento quando Ele não pode usar profetas. E vocês, todos nós, somos os profetas. Precisamos permitir que Deus nos use para que Ele possa parar de usar jumento. Fala sério, irmão, ninguém aguenta mais esses jumentos. Eu estou sentindo algo. Estou sentindo algo no meu espírito. Estou sentindo no meu espírito algo tão poderoso, porque eu sinto no meu espírito que Deus vai revelar publicamente homens e mulheres neste lugar. Talvez você nem saiba, mas Deus colocou em você um talento sobrenatural e uma unção, e te levanta como um profeta. Então Esdras foi feito sacerdote. Quando ele foi feito sacerdote, ele tirou o púlpito de dentro do templo e pôs na rua. Ele levou o santuário para a rua. Ele colocou um púlpito no meio da praça e ele foi o primeiro pregador a pregar dessa maneira que eu estou aqui, ó, de trás de um púlpito. E ele pregou do meio da praça, por detrás de um púlpito de madeira que ele havia feito com a própria mão. E as multidões se reuniam para ouvi-lo falando desde o seu púlpito de madeira. E Esdras criou o quê? Sinagogas, congregações, para que as pessoas que moravam longe não precisassem vir ao templo todos os meses para trazer seus dízimos, e sim apenas 3 vezes ao ano, na festa das primícias, na festa chamada festa de colheitas e na festa chamada Páscoa. Então eles vinham apenas 3 vezes ao ano. No restante do tempo, eles iam nas sinagogas que estavam em suas cidades. E lá eles dizimavam. E os sacerdotes que estavam nas sinagogas tinham que pegar o dízimo do povo e trazer o dízimo do povo para o templo em Jerusalém. E é nesse momento de trazer o dízimo para o templo é que os sacerdotes estavam roubando. Aí se escreve então Malaquias capítulo 3, que não era para o povo. Você tome como exemplo, mas não era para o povo. Quem está aí? Você tinha que ver a sua cara. Olha bem, olha o capítulo 2, verso 1. No capítulo 1 falou com o povo. O que Deus falou com o povo? Que o povo leva oferta ruim. Quando me traz oferta, quando vocês me trazem a oferta,
O animal que vocês trazem é assim, ó. Tá manco, coxo, quando não está cego, quando não está com bicheira, quando não está doente. Tem gente que trouxe até um animal morto. Quem traz a farinha, traz com bicho. Farinha perdida, estragada. Isso Deus falou com o povo. O povo está dando, mas está dando coisa ruim. Aí Deus fala assim, ó, vocês estão achando que o meu altar é uma mesa desprezível? Ou seja, estão achando que o meu altar é um lixão para vocês jogarem fora aquilo que vocês não querem mais? Acabou a conversa com o povo. Amém? Agora olha o capítulo 2. Agora, ó, sacerdotes, essa palavra é para vós. Aí começa a falar com eles, até o final do capítulo 3 e início do capítulo 4. Então o capítulo 3 estava falando com o sacerdote. Quem está aí? Amém. Meu Deus. Meu Deus. Porque a maior, 99,9% dos sacerdotes dessa nação usa esse texto para o povo porque ele não sabe que é para ele. A terra estreita. Aliás, eu queria até saber como que uma pessoa consegue impor sobre um povo um jugo que ela mesma não consegue carregar. Eu não sei se muitos ministros dessa nação realmente acreditam no tal chamado tribunal de Cristo. Porque você tenta imaginar alguém chegando no tribunal de Cristo e dizendo assim, ó, eu obriguei todo mundo a dizimar, mas eu mesmo não conseguia. Mas eu não contava para ninguém que eu não conseguia também, ó, no povo. Tente imaginar um homem chegando no tribunal de Cristo, tendo imposto sobre o povo um jugo que ele não carregou. Quem está aí? Então os primeiros a dizimarem tem que ser os ministros de Deus. Tem gente que acha que porque canta está isento. Irmão, nessa hora é muito importante que você fale um glória a Deus, nem que seja para disfarçar, não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Tem gente que acha que porque prega está isento. Tem gente que acha que porque trabalha na igreja está isento. Tem gente que acha que porque é pastor está isento. Todo mundo deve fazer. E deve começar por aqueles que estão expostos. Para que eles sirvam de exemplo e modelo. Amém? Agora no capítulo 3, verso 6, eu espero que essa palavra edifique poderosamente a sua vida essa noite. Diz dessa maneira: porque eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus. Olha bem, Deus não muda. Nele não há mudanças, nem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se Deus não muda, significa que aquilo que ele não gostava há 1000 anos atrás, ele continua não gostando hoje. Quem está aí? Se Deus não muda, significa que aquilo em que ele acreditava 10.000 anos atrás, ele continua acreditando hoje. Se Deus não muda, significa que aquilo que agradava a Deus lá atrás, continua agradando hoje. Deus não muda. E ele diz assim, ó, eu, o Senhor, não mudo. E é só porque eu não mudo que vocês ainda estão vivos. Porque um dia resolvi ter misericórdia e vou ter até o final dos tempos. Mas, desde os dias dos vossos pais, vocês têm pecado contra mim. Tem quebrado os meus mandamentos, os meus estatutos. Que é isso desde os dias dos vossos pais? Ele está dizendo assim, ó, o seu pai pecava contra mim.
A sua mãe pecava contra mim. E você nasceu e faz a mesma coisa. Se eu não mudasse, vocês já estariam todos... Aliás, se eu mudasse de opinião, vocês já estariam todos consumidos. Mas eu não mudo. Resolvi ter misericórdia e vou ter. Quem daí? Verso 8. No verso 7 ainda, eles dizem assim, ó. O Senhor diz assim: torne para mim e eu me tornarei para vós. Aí eles dizem: em que havemos de tornar? O que Deus está dizendo, eu vou traduzir numa linguagem mais moderna para você entender. Deus está dizendo assim: ei, volte-se para mim e eu me voltarei para você. Aí eles dizem: como assim voltar para o Senhor? Nós nunca saímos. Somos filhos de Abraão. Já nascemos voltados para ti. Já nascemos apaixonados pelo Senhor. Já nascemos te amando. Já nascemos te adorando. Já nascemos eleitos. Já nascemos herdeiros de toda a terra. É por isso que a Bíblia começa com Deus criou o mundo. Porque quando os filhos de Israel chegaram em Canaã, eles disseram para o pessoal que estava lá: sai daí, porque foi Deus que criou, Ele deu para nós. Eu não sei se você lembra, Deus não deu para eles uma terra que não tinha ninguém. Deus deu para eles uma terra que tinha 7 povos. E aí quando eles chegaram e falaram: a terra é nossa, o pessoal falou assim: como é isso de vocês, se nós já habitamos aqui há muitos anos? Aí qual que era o argumento deles? Quem fez a terra? Todo mundo dizia: Deus. Então Ele deu para nós, sai. O argumento de Israel é esse: quem criou pode dar para quem Ele quiser. Então eles eram tão petulantes que todo lugar que eles chegavam, eles achavam que eram dono de tudo. E eram. Porque você não entende, mas você é dono de tudo. E em todo lugar que você chegar, você é dono de tudo. Você é dona de tudo. Porque você é filho do Criador de tudo. Aí diz: nós somos filhos de Abraão. A mesma coisa você diz hoje. Você fala assim: eu voltar para Deus? Como? Eu já sou crente. Aí Deus fala assim: poderá o homem roubar a Deus? Que isso, Senhor, jamais. Vocês me roubam. Vós me roubais, assim ele diz. E eles perguntaram: mas em que te roubamos? Cara de pau. Mas em que te roubamos? Não estamos entendendo onde o Senhor quer chegar. Aí Deus fala assim para eles: ó, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja o quê, irmão? Você sabe que nós, no Brasil, fomos ensinados tudo ao contrário, né? Porque a gente dizima, mas o seu coração está em quê? O pastor tem que colocar o dinheiro na igreja, sabe assim, colocar umas coisas assim para lá, um negócio para cá, ar-condicionado, cadeira boa, fazer assim, papapá. A gente quer o dinheiro do dízimo nas paredes, nas cadeiras, nos microfones. Mas Deus falou mantimento, não manutenção. Parede não come. Ai. O objetivo de Deus com o dízimo é suprir pessoas. Pastor, mas tem 2000 anos que estamos fazendo errado. Amém, irmão, eu tenho que ensinar o que está na Bíblia. O fato de todo mundo errar não muda a verdade. Está escrito manutenção ou mantimento? Então, eu sei que tem gente que não gosta, rasga a página. Quem está escrito, está escrito. Para quem que era esse mantimento? Para quem era o mantimento?
Primeiro, para o sacerdote. Segundo, para o levita. Como que a gente entenderia um levita hoje? Um obreiro. Quem eram os levitas? Porque dentro dos levitas haviam vários tipos de levitas, né? Levi teve 3 filhos. O nome deles, quem lembra? Gerson, Coate e Merari. Então nós tínhamos os levitas, chamados gersonitas, os coatitas e os meraritas. Esses se subdividiam ainda. Na casa de Merari, na casa de Gerson, estavam aqueles que lidavam com o santuário, com a parte de fora, com a cerca, com a tenda. Mas na casa de Coate estavam os que lidavam com as coisas santíssimas, os altares, o candelabro, a mesa dos pães, a arca da aliança. Está conseguindo entender? Diga amém. E na casa de Coate haviam levitas aramitas, uzielitas, hebronitas, mas somente se você nascesse na casa de Levi, na casa de Coate, e na casa de Anrão, e na casa de Arão, é que você podia ser sacerdote. Então você tinha que ser levita, coatita, aramita, nascido na casa de Arão. Não era tão simples. Se você nascesse em outra família, você não ia ser sacerdote nunca, por mais levita que você fosse. Então os outros levitas, para eles, ficava o trabalho com o santuário. Eles eram os obreiros. Então, primeiro era para o sacerdote, depois para os levitas, depois para os cantores. Os cantores tinham que ganhar. Por quê? Porque eles não queriam que o cantor ficasse trabalhando o dia todo, com aquele chefe chato, enchendo a cabeça dele o dia inteiro, para depois ele ter que chegar aqui e buscar Deus. Vai buscar como? Você passou o dia inteiro passando raiva. Passou o dia inteiro se estressando. Então eles remuneravam os cantores para que eles ficassem o tempo todo buscando a Deus, para que na hora dos cultos a presença de Deus se manifestasse poderosamente. E também os porteiros da casa de Deus, os diáconos. Todo mundo era remunerado. Agora, olha bem, porque eu não sei se você sabe, Deus detesta o trabalho voluntário. Deus gosta de pagar porque Ele exige. Ele é exigente. Ele quer tudo bem feito, então Ele paga. Ele diz, todo obreiro é digno do seu salário. Por quê? Porque Ele cobra. Vai fazer, tem que fazer direito. Agora, é um negócio que parece espiritual. Quando o cara é voluntário, ele faz bem feito. Você paga ele, ele faz tudo errado. Diga assim, por quê? Porque quando ele é voluntário, ele está com o coração de filho. Mas se você der para ele qualquer dinheiro, que seja uma oferta, combine com ele, ele já vai ter coração de empregado. E Deus não quer ninguém aqui com coração de empregado. É filho. Quem está por aí? Depois vinham os órfãos, as viúvas que não tivessem filhos e os estrangeiros desamparados na terra, desde que fossem tementes ao Senhor. O santuário tinha a obrigação de supri-los. Então Deus está falando de 2 tipos de pessoas. Os que trabalham na casa do Senhor, servindo o povo, e servindo o povo, sim, assim eles servem a Deus. Ou serviam. Amém? E a outra classe de pessoas são os desamparados. Ou seja, primeiro Deus cuida dos que trabalham para Ele, depois dos desamparados. Nós queremos inverter. A gente quer cuidar primeiro do desamparado, depois dos que trabalham na casa do Senhor. Por que nós queremos fazer assim? Porque geralmente a gente tem um nível de hipocrisia um pouco elevado. É como falar assim, né? Eu vou levar comida na África, mas meu filho está com fome. Então vamos dar comida para o meu filho primeiro, depois eu vou suprir o da África. Porque se você não supre em casa, você não está dando nada lá na África. Você está querendo fazer moral em alguma coisa. Você está querendo com segundas intenções em alguma coisa. Eu também não fico entendendo o pessoal. Acho que o pessoal não viaja para a África, né? Porque está todo mundo querendo levar comida para a África, mas, irmão, lá na esquina da minha casa mora uns. Antes de eu ir na África, eu vou na esquina de casa. Mas o pessoal fala da África como se fosse um continente pobre. Lá na África,
Não temos que resolver problemas financeiros. É um dos continentes mais ricos do planeta. O que temos que resolver lá são pessoas. Porque é por causa de pessoas que outras pessoas estão vivendo aquilo que a gente vê nas fotos. Mas, aliás, meus amigos pregadores vão pregar na África e voltam com $100 mil de oferta, $180 mil dos africanos, para quem você manda o dinheiro. Hã? Vai, inocente. Sabe de nada. Um DVD que aqui eles vendem por R$10, eles vão lá para a Nigéria e vendem por $10. E sabe como é que são os cultos? Não são com 1.000 pessoas, são com 50 mil. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós vamos cuidar lá fora, primeiro vamos cuidar daqui de dentro. E só quando não houver nenhum necessitado em nosso meio, é que nós podemos pensar nos de fora. Está conseguindo entender? Diga amém. Amém. Outro dia mesmo eu estava pregando numa igreja onde o pastor estava querendo fazer missões. Eu fui pregar lá na igreja dele e perguntei no microfone: tem alguém aqui que não tem dinheiro para nada, que amanhã não sabe nem como vai comer? Levantou a mão 5. Eu falei: pastor, eu acho que de vez de senhor ir na África, só tem que vir aqui mesmo. Porque às vezes do seu lado tem alguém sentado, cuja resposta de Deus para ele é você. E ele é a resposta de Deus para você. Porque quando você suprir ele, Deus vai fazer justiça por você, e você vai ser recompensado pela justiça que você faz por ele. E ele vai ser abençoado por aquilo que você vai fazer. Você sabe que essa é a chave do enriquecimento na Bíblia. É uma das, tem várias, mas essa é uma das chaves. Se você suportar, na próxima quinta eu vou te dar essa chave. A chave para você mudar de vida nessa questão financeira. Uma chave de ouro, hein? Valiosa, preciosa, que se você chegar a entender, sua vida financeira nunca mais vai ser de perrengue. Quem está aí? Então preste atenção. Vou te mostrar um detalhe. Deus supre primeiro a sua casa. Trazei todos os dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa. Não manutenção, mantimento. Olha o verso 9. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Olha aqui para mim. O dízimo não traz apenas uma maldição individual, ele traz também uma maldição coletiva. O fato de roubar a Deus nos dízimos traz uma maldição coletiva sobre a nação e uma maldição individual. Uma maldição para o indivíduo que rouba, mas uma maldição também vem sobre a nação, o país. Você sabe que no Brasil, nos últimos... Eu tenho 36 anos, fiz 37 agora em julho, 37 anos. E eu me recordo bem dos últimos 25, com clareza. Mas nos últimos 25 anos, o Brasil nunca foi como é hoje. Por exemplo, nunca houve esse tanto de menina declarando ser lésbica. Porque quando eu era menino, até tinha menino que declarava que gostava de pessoa do mesmo sexo. Agora, menina, se elas gostavam, irmão, não falavam para ninguém. Né? Que era uma coisa assim, muito escandalosa. O pessoal até tolerava o moço, mas ninguém tolerava a moça. Quem está aí? Hoje, não sei se é uma impressão minha, mas me parece, pelo menos quando eu vou orar nas igrejas que o pessoal vem pedir ajuda, vem muito mais meninas do que meninos, dizendo que estão com problema nessa área. Parece que há um monte de meninas gostando de meninas. E elas estão revelando isso. Qual foi a mudança? Preste atenção no detalhe. Qual foi a mudança?
talvez o mesmo tanto de meninas, naquele tempo, também gostasse de meninas, há 25 anos atrás, mas não falavam. A mudança é que elas estão falando, estão mostrando, e cada vez mais novas. Outro dia mesmo, uma menina de 13 anos veio falar para mim: pastor, ora por mim, porque eu estou apaixonada pela minha amiga, eu quero morar com ela. Eu falei: mas você quer que eu ore por quê? Para Deus me abençoar. Está certo, irmã. Jesus é que está errado. Presta atenção. Nunca houve, pelo menos, não que eu me recorde, os irmãos que são um pouco mais avançados nos dias, nos auxilia aí. Mas eu não me recordo de haver tanto caso de pedofilia como há hoje. Aliás, no tempo em que eu era criança, mesmo sendo muito pobre, de família muito simples, as crianças, pelo menos no tempo que eu era criança, eram muito respeitadas. Nos poupavam de tudo, quase. De tudo que é ruim, nos poupavam. Tentavam nos poupar. Até o filho sem pai era poupado pela sociedade. Não me recordo também desse tanto de casos de incesto. Esse tanto de pai violando filha. Esse tanto de pai violando filho. Nunca houve como há hoje. Esse tanto de homicídio. 50 mil pessoas, uma cidade, em um ano, morreram por armas de fogo. Quando eu era menino, se morria alguém na cidade, a cidade toda ia lá. Se fosse matado, então, era uma comoção na cidade inteira. Hoje em dia, não sei se você viu que velório está fora de moda, né? Ninguém vai. Né? Morre pessoa, vai 10 pessoas, vai um gato pingado. Quando eu era menino, morria alguém, a cidade inteira ia. Todo mundo se comovia. Hoje as pessoas estão frias, ninguém está nem aí mais. Morreu, oh, que pena. 2 semanas depois, ninguém lembra mais e vamos embora, toca o barco. Então, eu acredito que esse país nunca teve tanto caso de corrupção como está tendo hoje. Agora, pergunta para mim, como um biblista que sou, como um ensinador da palavra que sou, o que eu entendo que está acontecendo? Como, lendo a Bíblia, eu enxergo isso? É assim. Na minha opinião, e na minha humilde opinião, como estudioso, mais curioso do que acadêmico até, mas na minha opinião, é que uma coisa aconteceu. Desde que eu era pequeno até agora. Quando eu era menino, eu ia para a escola e eu levava uma Bíblia. Só que naquele tempo ninguém andava com Bíblia na rua, a não ser os crentes. E os crentes eram mal vistos. Era mal visto assim como? Não a respeito da índole, porque quando eu era menino, nunca vi ninguém questionar a índole de um crente. Mas era mal visto porque geralmente eram pessoas pobres. Geralmente eram pessoas que não tinham estudado muito. E geralmente eram pessoas simples, que não tinham estudo, e que essas pessoas eram extremamente humildes. Na maioria, salvo uma ou outra igreja, Primeira Igreja Batista, algumas presbiterianas, que tinha gente mais instruída. Mas na maioria, os pentecostais, então, nem se fala. Quem está aí? Então eu ia para a escola e passava na venda que estava de frente de casa para comprar o lanche para levar para a escola. O dono da venda passava a mão na minha cabeça e falava assim: olha a maldade que estão fazendo com o menino, vai ficar pobre e ignorante, já é preto. Falava desse jeito. Aliás, morreu há muito pouco tempo esse senhor. E chegou a me ver, já homem, e disse: como eu me equivoquei. Me perdoe. Deus realmente te abençoou. Depois ele se converteu. Mas ele dizia que eu ia ficar pobre e ignorante, porque essa era a visão que se tinha de crente. Agora, todo mundo queria um crente trabalhando em casa. Porque crente não roubava. Crente não mentia.
Toda empresa queria contratar um crente. Talvez não para os cargos, sabe, que requeriam um pouco mais de instrução, mas para os cargos que você não precisava de instrução, todo mundo queria ter um crente. Por quê? Sabia que o crente não ia roubar, não ia deixar os outros fazer coisa errada, que ele ia se opor. Hoje em dia, o pessoal pergunta, é evangélico? Mudou ou não mudou? As coisas mudaram ou não, irmão? Fala comigo, gente. Mas por quê? Porque também nunca houve tanto evangélico no Brasil como há agora. Por quê? De uns anos para cá, ser evangélico parece que ficou assim, na moda. Parece que é bonito falar que é evangélico, né? Irmãos, tem algumas celebridades que declararam que eram evangélicos, que eu fiquei assim, irmãos, os meus cabelos ficaram em pé. Essa cabeleira toda que você está vendo. Hein? Alexandre Frota. Gretchen. Não, se eu te der a lista, é capaz de você enfiar a cabeça para a cadeira. Mas por quê? Parece que estava na moda, né? Todo mundo queria ser evangélico. E aí, conversão em massa. As igrejas encheram, graças a Deus, de gente bonita. Quando eu era menino, lá na igreja que eu congregava, tinham 2 pastores norte-americanos, a esposa dele e ele, o pastor e a esposa. Os 2 eram os únicos que tinham curso superior numa igreja de 300 pessoas. A mesma igreja hoje tem mais de 5.000. 2 anos, aproximadamente 3 anos atrás, eu fui pregar lá. Lá na igreja onde eu nasci, onde eu cresci. E falei assim, levante a mão para mim quem tem curso superior. Mais da metade da igreja levantou a mão. O que eu entendi? Os crentes aprenderam a ler, olha aí. Agora nós temos que ler a Bíblia de novo. Porque quem ensinou a gente não sabia, não. Você está por aí? Fala alguma coisa para Jesus aí. Agora olha que tremendo. As igrejas foram enchendo, crescendo, e evangélicos hoje dizem que já chega perto de 30% da nação. Quem vai dar glória? Então, com esse monte de crente, o que aconteceu também? O altar de Deus nunca na história foi tão roubado como ele é agora. Porque aumentou o número de evangélicos, mas aumentou o número de pessoas roubando o dízimo. E a nossa nação caiu debaixo de uma grande maldição. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que quando você rouba o dízimo, o assalto à mão armada aumenta. Quando você rouba o dízimo, aumenta a pedofilia. Quando você rouba o dízimo, aumenta os homicídios. Porque a nação cai debaixo de maldição. E eles não podem roubar a Deus, porque eles nem sabem que Deus tem alguma coisa. Quem rouba a Deus é quem tem clareza da doutrina, como nós. Irmão, fala alguma coisa, nem que for para disfarçar a gente, pelo amor de Deus. Então observe. Com maldição sois amaldiçoados vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim nisto. Se tem um monte de crente aí que fica provando a Deus. Mas você não leu que Deus não gosta de ser provado? Não provará o Senhor teu Deus, está escrito. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus, a mesma palavra. Não tentar é não pôr à prova. Ele diz assim, ó, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu. Se. E aí o pessoal fica provando, porque as janelas do céu parecem que não estão abertas. Sim ou não? Se a janela estiver aberta lá na sua casa, me liga. Que eu vou para lá. Mas parece que a janela não está aberta, pelo menos não para a maioria das pessoas.
Agora, por que Deus não abriu a janela? Se ele for trazer o dízimo, eu vou abrir a janela. É porque você tem que ler direito o que ele diz. Ele diz, trazei todos os dízimos. E o pessoal, o que ele entende? Trazei todo o dízimo. E não é a mesma coisa. Trazer todo o dízimo significa que se eu ganho R$1.000, todo o dízimo é 100. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, trazei todos. O meu, o seu, o dele, o dela, o dele, o dela, o dele, de todos. Mas você pode procurar na sua igreja, pode procurar saber. Procure saber. Eu te garanto que no mínimo, para eu ser bondoso, 40% do povo não dizima. Como é que Deus vai abrir a janela do céu? Não foi o que ele prometeu? Ele prometeu que se todos dizimassem, ele ia abrir as janelas. E a nação seria abençoada. E os gafanhotos não comeriam o fruto da nossa terra, da nossa pátria, da nossa nação. E que a vide no nosso campo, ou seja, as colheitas dos nossos campos jamais ficariam estéreis. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Um dia nós precisávamos fazer aqui uma festa dos dízimos, onde todo mundo trouxesse o dízimo, desde a criança até o ancião. E nesse ano, você ia ver como que tudo na sua vida e na vida da igreja seria diferente. Porque você ia colocar em prática o que Deus está dizendo. Aí você ia ver as janelas do céu se abrirem. E aí o dia que as janelas do céu se abrirem de verdade, você vai dizer, meu Deus, elas nunca estiveram abertas e eu pensava que estava sendo abençoado. Hein? É porque você tem muita força de vontade. Parece que é bênção, mas você conquista. Amém? Então observe. Calma aí que a coisa já vai ficar boa para o seu lado, né? Eles vão ficando com a carinha assim, vai murchando. Calma, irmão, calma. Hein? Calma. Alguém tem que defender o lado de Deus também, né, irmão? Hein? Porque a maioria dos pregadores que vem na nossa igreja só defende o nosso lado. Deus vai fazer, Deus isso, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo. Porque está defendendo a gente. Deus, você está esquecendo do pessoal? Mas há uma hora, alguém precisa defender o lado de Deus. Quem está aí? Então, eu estou te falando assim, mas eu estou do lado do Senhor, falando com você. Defendendo as causas dele, o interesse dele. Agora, olha bem. Trazei todos os dias para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, diz o Senhor dos Exércitos, para que haja mantimento nesta casa e na tua casa e na tua vida, para que eu te abençoe, para que venha sobre ti uma bênção tal, uma bênção tão poderosa, até que você não tenha mais lugar para guardar. Eu acho que Deus, quando falou isso aí, não sabia que eles iam criar banco. Porque, irmão, imagina você ter tanto dinheiro, que você não confia nem põe um banco só. Hein? Você pensa assim, eu acho que eu vou dividir isso aqui nos 10 bancos, vai que quebra. Mas é isso que ele está falando. Eu vou te dar tanto que você não terá lugar para guardar. Claro que aqui no contexto ele está falando dos celeiros. Eu estou contextualizando para você. Quem está entendendo, diga amém. Que a palavra de Deus não perde a validade. Você está entendendo? Se ele falou, isso vai valer para sempre. Não perde a validade. Agora, é muito tremendo. Por vossa causa, diga assim, por minha causa. Ele amaldiçoa a nação. Mas também por minha causa, ele pode abençoar a nação. Por vossa causa, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra, da nação. Por nossa causa, toda a nação vai viver prosperidade, fartura e a bênção. Quem está aí? Olhe para essa pessoa linda do seu lado e diga assim, Deus te deu o poder para abençoar essa nação.
Aleluia. Quantos creem? Agora, olha bem. Por que muitos dizimam e ofertam e mesmo assim vivem em crises financeiras? Porque eu conheço gente sincera, gente honesta, gente íntegra, que dizima e oferta direitinho, mas o cartão de crédito está sempre explodindo, está sempre devendo, sempre em dificuldade. Aliás, eu tenho um amigo que ele dizima e oferta direitinho. Irmão, pensa, ele conta até as moedas do dízimo, assim, sabe? 1 centavo ele leva. Mas o carro dele, uma porta é azul, a outra é laranja, o capô é cor-de-rosa. E ele não prospera. Todo ano ele fala que vai trocar de carro, cada vez ele troca mesmo, um pedaço do carro, sabe? Põe uma lata de outra cor. Porque ele compra lá no ferro velho a peça. Aqui tem ferro velho? Você sabe o que é isso? Assim também que diz? O lugar do desmanche de carro. Então ele compra lá, ele não tem dinheiro nem para mandar pintar, ele vai colocando, vai ficando tudo colorido. Mas ele é fiel no dízimo e na oferta. Eu sei porque conheço ele. Íntegro, mas não prospera. Por que tanta gente dizima e oferta e mesmo assim não prospera? Porque o dízimo e a oferta repreende apenas o devorador. Mas o inferno nunca opera sozinho. O inferno tem 4 ministérios. Quais são os ministérios do inferno? Cortar, primeiro, migrar, cortar, devorar e destruir. Então, os 4 ministérios do inferno são migrar, cortar, devorar e destruir. A igreja tem 5 ministérios. Tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Para você nunca mais esquecer, faz assim, ó, faz assim com a mão. Diga assim, apóstolo. Esse dedo corresponde ao apóstolo. Por quê? Porque ele dá cobertura para todos os outros. Se você der um soco assim, ó, você vai quebrar a sua mão. Mas se você der um soco assim, ó, você vai quebrar a cara da pessoa. Diga por quê? Porque os outros dedos, com uma cobertura, têm poder de destruir tudo que está na frente deles. Esse aqui, se nem dizer, é o dedo do profeta, mas não é para te acusar. É para demonstrar os seus erros e apontar a solução. Faz assim. Ó, é o que vai mais longe. Então é o evangelista, porque ele tem que ir. Esse aqui é o pastor. Por quê? Porque alcança o coração. É o dedo da aliança. O pastor tem aliança com suas ovelhas e alcança o coração delas. Dizem, não sei se é verdade, que tem uma veinha que sai daqui que vai parar no coração. Então, é o dedo do pastor. Pode ser coincidência, mas é. E esse pequenininho aqui, não menos importante, é o mestre. Por que não menos importante? Porque tudo é edificado sobre ele, sobre o ensino. E também ele é pequenininho, que é para tirar a cera do seu ouvido, sabe? Para você ouvir direito. Quem está por aí? Então esses são os 5 ministérios da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O diabo tem 4 equivalentes a um dos nossos. Por exemplo, tem falsos apóstolos. A Bíblia fala de falsos profetas, falsos evangelistas, falsos mestres, só não fala de falsos pastores. Diga por quê? Porque nem de mentira o diabo consegue cuidar de ninguém. Então ele tem 4. Então toda vez que você vê o inferno operando, ele vai operar em 4 esferas de ação. Então toda vez que você vê, por exemplo, lá em Efésios ele é principado, potestades, hostes e domínios. 4. Lá em Apocalipse capítulo 12 ele é o dragão,
a serpente, o diabo e Satanás. Lá em Joel, no capítulo 1, largata, pulgão, locusta e gafanhoto. Lá em Joel, no capítulo 2, ele é migrador, cortador, devorador e destruidor. Todas as vezes que você vê o inferno operando, lá em João, no capítulo 10, ele é ladrão, mercenário, estranho aos homens e salteador. Todas as vezes que você vê o inferno operando, ele opera em 4. O dízimo e a oferta repreende apenas um dos 4 que agem contra a nossa vida financeira. Restam 3. Fala alguma coisa aí, irmão. Restam 3. Agora, como repreender os outros 3? Primeiro, a gente precisa saber como eles operam. Então, o devorador se repreende com dízimos e ofertas, amém? Mas como que eu repreendo o migrador? Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 5, está aquela história do endemoniado de Gadara. Posso contar? Você lê em casa? Para a gente ganhar tempo. Então, Jesus chegou lá, em Gadara, e desembarcou. Saiu um homem dos sepulcros, um homem da sepultura. Irmão, o homem era tão doido, tão doido, tão doido, porque lá em Minas Gerais, de onde eu venho, quando a pessoa é doida, o pessoal fala assim, é doido de tacar pedra. Quem já ouviu essa expressão? Doido de tacar pedra. Só que esse aqui da Bíblia era tão doido que ele tacava pedra nele mesmo. Então imagina, ele já está um nível acima dos loucos. Ele tacava pedra nele mesmo. E aí, ele morava no cemitério, tacava pedra nele mesmo. O pessoal tentou prender ele até com correntes de ferro, mas ele quebrava as correntes de ferro. Eles prenderam ele com grilhões, e ele despedaçava grilhões de ferro. Porque, irmão, nunca vi gente para ser forte igual endemoniado. Mas na hora que Jesus chegou, ele correu até onde Jesus estava e adorou. Você sabe que tem gente que fica até pensando que ele cantou um louvor, né? Porque tem gente que acha que adoração e louvor é a mesma coisa, né? Aliás, a igreja brasileira está tão distante da revelação do que é adoração, que eles pensam assim, quando a música é rápida é louvor, quando ela é lenta é adoração. E o pior é que a pastorada fala para o ministério do louvor, quando tem 2 rápidas e uma lenta, que a gente entra na adoração, o pastor prega. Mas adoração tem nada a ver com música. Assim como o louvor também não tem nada a ver com a música. A música é um conceito, o louvor é outro conceito, a adoração é outro conceito. Você está por aí? E a gente tem que ficar muito prestando atenção também nesses negócios que a gente canta, né, irmão? Porque outro dia mesmo o irmão estava cantando que quem tem promessa de Deus não morre. E ele é até meu amigo, vocês... Gosto dele. Mas eu chamei ele, falei assim, irmão, abre a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Lá no final, nos 2 últimos versículos, está escrito assim, ó. Todos estes quem? Abraão, Davi, Gideão, Jefté, morreram sem alcançar a promessa. O pessoal vai comprando as canções, mas não lê a Bíblia, irmão. Irmão, quem canta, quem louva, quem compõe, tem que ler a Bíblia, senão complica. Né? Porque quem tem promessa de Deus não morre. Onde nós vamos colocar aqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito com a promessa de entrar em Canaã e morreram no deserto? São só 2 milhões. Entendeu? Então a gente vai cantando um monte de heresia. E o problema da música é que ela fica na nossa mente, entra na nossa alma, e é um negócio de doido. Então a heresia fica entranhada, impregnada. Tem que tomar muito cuidado com o que se canta. Quem está aí, diga amém. Amém. Diga assim, irmão, cuidado com o que você está cantando. Outro dia eu falei isso numa igreja, a pessoa falou assim para mim assim, pastor, comigo não precisa se preocupar, porque eu só ouço, sabe quem? Eu falei, quem? Ele falou, Jorge Mateus. César Menotti e Fabiano. Então, pastor, eu ouço esses, que esses são os mais crentes. Quer dizer, já que o pessoal da igreja está cantando heresia, eu vou ouvir o César Menotti. Essa é a ideia do menino. Eu falei assim, eu vou ficar até calado, porque eu não tenho nem argumentos para falar com você. Mas olha bem, presta atenção.
Quando ele viu Jesus, o endemoniado, ele correu e adorou. Adorar como? A palavra adorar, etimologicamente, vem da palavra encurvar. Dobrar-se, ajoelhar-se, curvar-se. Você vê que o diabo, ele não precisa que a sua adoração seja racional. Só Deus precisa que o culto seja racional. Aliás, o diabo tem mais prazer em roubar do que você ofereça. Deus não, Deus você precisa oferecer. Olha como diz a Bíblia: ofereça os vossos corpos. Se você não oferecer, o Espírito Santo não toma a força. Você tem que oferecer. Ofereça os vossos membros. Ofereça, porque Deus não pega a força. Diferente do diabo, Deus não tem prazer em roubar. Mas para o diabo é mais gostoso quando é roubado. Por isso que lá no terreiro de Macumba, quando o pessoal vai aprender a receber espírito, eles pegam as pessoas, gira. Quando a pessoa fica tonta e inconsciente, o diabo entra. Porque ele prefere roubar do que a pessoa ofereça. Ou então eles dão cachaça para a pessoa, até a pessoa ficar embriagada, aí ele entra. Porque ele gosta que a pessoa esteja inconsciente. Porque ele gosta de violentar espiritualmente. Deus não. Mas se você reparar, às vezes você vai em algum lugar, você vai num restaurante, você vai num museu, você vai num lugar, e aí você passa. Quando você passa, o seu espírito te incomoda, você vira. Quando você vê lá no alto, atrás da porta, que não dá para você ver, tem uma imagem de escultura. E por que seu espírito reclamou? Porque você passou com a cabeça no pé dela. E o diabo estava te roubando a adoração. Você sabe que eu fui lá no Chile, no deserto de Atacama, tem uma cidadezinha chamada São Pedro de Atacama. Lá tem umas múmias, eu fui lá doido para ver as múmias. Só que para entrar é uma portinha que você tem que entrar de quatro lá, sabe? Quando você levanta, você dá de frente para o Deus Sol. Eu levantei, olhei para ele e falei: está amarrado, não vai me roubar nada, voltei de ré. Não, o bicho quer roubar, mas não dou. Então adorar é isso, é se curvar, se prostrar. É curvar a cabeça, é baixar a cabeça. Quando você está no culto, que o louvor está poderoso, e que as pessoas curvam a cabeça, isso é adoração. É o que o louvor produz. Ele traz a presença manifesta de Deus e as pessoas se curvam diante dele, sem ninguém precisar mandar. Tem gente que se joga pelo chão. Então o diabo correu, ajoelhou perto de Jesus e disse assim: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormente. Vou traduzir para você. Pelo amor de Deus, não me atormente. Se me expulsas, manda-me para aquela manada de porcos. Jesus disse: vá. E todos os demônios, que era uma legião, saíram do gadareno e entraram nos porcos. A manada era de quase 2.000 porcos. Precipitou-se no mar e morreram. Por que Jesus permitiu? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: irmão, pode orar. Se Jesus atendeu demônios, imagina você. Preste atenção. Por que ele permitiu? Por um simples detalhe. Gadara é território de Israel. E no território de Israel é proibido criar porco. Aqueles judeus gadarenos estavam enriquecendo com um negócio ilícito. Aliás, eles não comem os porcos, eles mandam para outro país. Naquela época eles já não comiam. E lá em Israel hoje, se você vai lá, os chiqueiros são tudo no ar. Porque como o porco não pode pisar na terra de Israel, eles fazem os chiqueiros aéreos. Tudo no ar. E eles não comem a carne. Eles criam, mandam para os outros povos comer e ganham dinheiro. Mas criar porcos era ilícito. O que acontece? Os demônios migraram do gadareno para os porcos. Por quê? Quando eu mexo com coisas ilícitas, eu atraio esse espírito migrador que leva embora tudo que eu tenho. Tente imaginar o dono dos porcos. Acordou rico, foi dormir pobre. Irmão, 2.000 porcos é uma pequena fortuna. Hoje beira R$500 mil. Tem gente que nasceu, cresceu, morreu e não viu esse dinheiro. Quem está aí? Então, o cara acordou rico e foi dormir pobre. Como que você conhece alguém que está debaixo da ação do migrador? Um ano ele está lá em cima, no outro ano ele está lá embaixo. No outro ano ele está lá em cima, no outro ano ele está lá embaixo. No outro ano ele está lá em cima, no outro ano ele está lá embaixo. O que ele está? Está debaixo da ação do migrador. Então diga assim comigo assim, ó. Dízimos e ofertas repreendem o devorador.
Não mexer com coisa ilícita. Repreende o migrador. Irmão, crente não pode ganhar dinheiro vendendo bugiganga contrabandeada do Paraguai. Ai, qualquer coincidência é coincidência. Ninguém me falou nada da sua vida. Crente não pode ganhar dinheiro com jogo de bicho. Crente não pode ganhar dinheiro com agiotagem. Crente não pode ganhar dinheiro com nada que é ilegal, que é ilícito. Crente não pode ganhar dinheiro lesando as pessoas, passando as pessoas para trás. E olha que acontece um negócio engraçado com o crente, né? Todo mundo vai no Paraguai comprar as bugigangas. Quando é a sua vez, a polícia te pega. Hein? Tem 20 carros, passa todo mundo, chega você, para aí. Sabe por quê? Porque antigamente você vivia igual o povo do mundo. Órfão, sem pai. Você não tinha um pai para te disciplinar. Agora você é filho. Toda vez que você errar, ele mesmo vai te bater. Porque ele diz que bate em todo aquele que ele ama e açoita todo aquele que ele recebe por filho, para que eles não sejam condenados com o mundo. O que é isso? Quando você está errando, ele te bate, que é para você parar, para você não ser condenado. E ele ensina a bater, você sabe como, né? Com vara de amora. Não sei se você apanhou, mas eu já apanhei de todas as formas imagináveis. E a vara de amora e a de goiaba, eu te digo, é igual. O efeito é o mesmo, porque a vara de goiaba verde, fininha, faz igual a de amora. Ela bate na perna. E em vez de quebrar, que você está orando para ela quebrar, ela não quebra, ela enrola. E quando a pessoa puxa, sobe uma largata assim na sua pele. Aquele vergão é o que não vai deixar a criança esquecer que errou. Ai, pastor, não pode bater. Eu sei como é que você pensa. Mas a Bíblia diz que você tem que bater com vara de amora, tendo cuidado de não matá-lo. Quem está aí? Agora olha bem. Crente não pode ganhar dinheiro com coisas ilícitas. Você está entendendo? Crente não pode ganhar dinheiro envolvido com política suja. Posso parar, né? Não. Parar de dar os exemplos. Já captou a mensagem? Amém? Posso pular para o outro? Então, dízimos e ofertas repreende o devorador, não mexer com coisa ilícita repreende o migrador. E o cortador? O cortador atuou naquela história do filho pródigo. Porque eram 2 filhos. O mais novo disse para o pai, me dá a herança antes do senhor morrer. O pai deu, mas lá em Provérbios diz, filho, seja prudente e não lance mão na herança de teu pai enquanto ele viver. Pastor, é proibido? Não é proibido, mas não é sábio. Quem daí? Tem nada proibido, mas não é sábio. Quer ser sábio, pegue só depois. Vai construir sua vida. Agora, olha bem. Repartiu o pai a fazenda no meio. Deu metade de suas riquezas para o filho mais novo, que partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando o dinheiro acabou, coincidência, é claro que não foi Deus, veio uma fome sobre o país inteiro. Só quando o dinheiro acabou. Você vê, quando Deus quer tratar com um, põe um monte de gente para passar fome. E ele foi trabalhar onde? Cuidando de porcos, dos seus amigos que saíam com ele para as festas. Você que gosta de ir para as festas com os amigos. Quando o seu dinheiro acabar, os seus amigos vão pôr você para cuidar dos porcos deles. Eles gostam de você. São amigão. Até que o dinheiro acabe. Quem daí? E ele queria comer a comida dos porcos, mas não autorizavam. Aí ele pensou, os empregados do meu pai vivem melhor. Eles não têm falta de nada. Eu vou para a casa do meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti,
recebe-me como um dos seus empregados. Quando o pai viu ele de longe, disse: esse é meu filho, que estava morto, agora ressuscitou. Porque filho nunca deixa de ser filho, graças a Deus. Uma vez filho de Deus, vai ser filho de Deus para sempre, irmão, não tem mais jeito. Pode rolar no chiqueiro, vai continuar sendo filho, filho morto. Mas quando voltar, continua sendo filho. É meu filho, estava morto, ressuscitou, mas é meu. Quem está aí? E aí ele volta, e o pai enriquece ele de novo. Então, o que aconteceu com ele? A distância da casa do pai cortou a cobertura espiritual. Porque você não ouviu falar que ele voltou quando ele tinha o dinheiro. Tem gente que por causa do dinheiro não vem na igreja. Trabalha de segunda a segunda igual um condenado. Para quê? Para ficar rico, nunca fica. Aí ele vem na igreja só no culto da ceia. Que é para trazer o dízimo, que é para ficar rico. E volta para trabalhar de novo. Trabalha todo dia. Então você não pode ficar muito tempo da casa do pai, longe da casa do pai, muito tempo. Porque senão a cobertura espiritual é cortada. E o seu dinheiro vai embora por entre os seus dedos. Você vai gastar dissolutamente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Dízimos e ofertas repreendem o devorador. Não mexer com coisa ilícita repreende o migrador. E estar sempre na casa do pai repreende o cortador. E aí fica o último, o mais terrível de todos. Esse agiu na vida do Ló. Ló saiu para caminhar com Abraão, porque Abraão foi chamado por Deus, Ló foi atrás. E quem anda perto de gente abençoada, acaba sendo abençoado também, porque a bênção de Deus cai na pessoa e respinga em quem está perto. Mas o inverso também é verdadeiro. Anda com gente problemática e você vai ter problemas respingando na sua vida. É ou não é? Quem aí tem um amigo problemático? Levanta a mão. Não, nem levanta, senão ele vai ver, fica calmo. Os problemas dele respingam na gente, entendeu? Ele vai lá e faz a dívida, depois vem para você pagar. Me empresta um dinheiro aí que eu estou devendo. Quem está aí, irmão? Irmão, existem 3 coisas que arrepiam um homem. Quando a esposa chega assim no pé do ouvido dele e diz assim, ó, essa é a primeira. Bem, me empresta o cartão de crédito. Pensa, o cara arrepia do pé à cabeça. Outra coisa é quando ele sai de um banho quente, entra numa corrente de ar fria, né? Agora o que arrepia mesmo é quando alguém pede dinheiro emprestado. Irmão, pensa no negócio que arrepia. Mas, por que as pessoas são assim? Por que elas deixam, sabe, respingar? Porque ninguém pode dar o que não tem. Como Abraão era abençoado, o que ele dava para Ló? Bênção. E o Ló enriqueceu. Hein? Fica perto de gente abençoada, você vai ser abençoado. Fica perto de gente problemática, você vai se tornar um problema. Agora, os pastores de gado de Ló e os de Abraão começaram a brigar, porque os dois tinham tanto gado que já não tinha mais terra para aquilo. Aí Abraão veio e falou assim, Ló, não vamos brigar não, a gente é parente. Olha para a direita, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou para as campinas do Jordão, que eram todas bem regadas antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim de Deus, era como o paraíso. E Ló foi para lá. Abraão teve que ir para o outro lado, o deserto do Negueb. Como é que você leva gado para o deserto, irmão? Só Abraão. Mas qual foi o problema de Ló? Ló foi ingrato. O que ele tinha que ter dito? Se o meu gado é o problema, pega para você. Ou então vamos matar aqui uns gados, meu, e vamos fazer um churrasco. Agora, para onde você for, eu vou atrás, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida, e por causa da bênção que está sobre a tua vida é que eu sou abençoado. Mas Ló achou que era um abençoadinho e foi andar sozinho. Tem gente que é assim, ele vem na igreja um tempo, depois acha que é um abençoadinho e vai andar sozinho no mundo. Quebra a cara. Nessa hora é muito importante que você diga alguma coisa. E a ingratidão atrai o destruidor. Eu atendi uma mulher lá em Belo Horizonte, num culto, nós tínhamos um culto lá às 6 horas da manhã, ia de 6 às 7. O pessoal passava nesse culto antes de ir para o trabalho. Depois, quem podia ficar,
ficava para receber a oração. E eu orei por uma senhora, e ela veio me pedir oração, e disse, pastor, é o seguinte, eu ganho muito bem, eu ganho 18 mil reais por mês. Porém, todos os meses, eu fico endividada. Meu salário não paga as contas. Meu cartão está sempre estourado. Eu estou sempre pagando juros daqui e dali. Metade do meu salário foi para as financeiras. Não tem aquele negócio que pega empréstimo? Pega 1.000 para pagar 5. Não sei mais o que eu faço. Ora por mim. Eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Eu sou fiel. E lá, como a gente era uma igreja batista, o que acontece? O pessoal guarda os envelopes de dízimo da pessoa. Todo mês, vai guardando. Tem um relatório. Desde o dia que ela se converteu, sabe? A ata do batismo, todos os cursos que ela fez na igreja, tudo organizado. Então, uma gavetona, e eu puxei a dela. 20 anos de igreja. Irmão, ela dizimou todos os meses. Em 20 anos. Eu fiquei impressionado. Conhecendo a cantarada, igual eu conheço, o pessoal costuma dizimar janeiro, fevereiro, aí para, né? Porque tem PVA, mas não sei o quê, escola de menino, aí volta em julho, entendeu? Aí para em agosto, entendeu? Aí volta de novo em novembro. É para o pessoal meio assim. Mas olha, eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Como é que a mulher dizima e oferta e não prospera? Foi aí que Deus deu essa mensagem. Nós fomos orar, oramos por ela, oramos. Ela voltou, eu falei, Deus me disse agora. Senta aí, vamos orar. Estou orando. O Espírito Santo falou comigo assim, ó, pergunta para ela como que ela veio parar em Belo Horizonte. Aí eu falei assim, como que a senhora veio parar em Belo Horizonte? Porque ela era de Teófilo Otoni, do norte de Minas. O falar dela é diferente, né? Eu vim do Triângulo, fala de um jeito. Ela veio lá do norte, fala de outro. Então lá em Belo Horizonte todo mundo sabia que ela não era de lá. Aí ela falou assim, eu vim para prestar concurso público. E eu fiquei morando na casa do meu sobrinho, por um tempo, enquanto eu prestava o concurso. O meu sobrinho mora na Pedreira Prado Lopes. É uma favela que tem em frente à Igreja Batista da Lagoinha, que é uma das maiores favelas da América Latina. E ela morou lá de graça com o sobrinho. Até que ela passou nesse concurso, para trabalhar no Palácio dos Despachos. Não tem nada a ver com macumba, não. Que era onde trabalhava o governador de Minas, onde ele despachava. Que agora até criaram uma cidade administrativa, agora está diferente. Mas ela trabalhava lá. E ela passou nesse concurso e foi morar na Pampulha, lá na área nobre, no lugar dos ricos, entendeu? E largou o sobrinho para trás. Estou te contando um caso de mais de 6 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Ela ganhava esse salário de 18 mil. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó, Deus mandou te dizer. Diz para ela que tudo que ela está passando é porque ela é ingrata. Porque ela abandonou o sobrinho com a família lá na favela. E ele deu para ela morada mais de 1 ano. Aí eu falei isso para ela, ela olhou para mim, fechou a cara, ficou sisuda e falou assim para mim, pastor, não brinca comigo. Porque se você me disser que é isso, eu vou sair da minha casa e vou colocar eles para morar lá. Aí a minha barriga até gelou. Não, porque não é uma decisão qualquer, você concorda? E eu vou me meter nesse negócio, depois tem que dar errado, dá até processo. Eu falei, Senhor, o Senhor resolve isso aí, não tem nada com isso. Aí o Espírito Santo falou para mim, cria coragem, cabra. Aí eu criei coragem, Deus falou, olhei para ela e falei, pode fazer que Deus vai mudar a sua vida. Na hora que ela saiu, eu dobrei o joelho lá no altar e falei, Senhor, não brinca comigo. E ela foi realmente, pegou o sobrinho, colocou para morar na casa que ela morava, ele não conseguia manter a casa, então por um tempo ela ajudou ele a manter a casa. E ela foi morar de aluguel numa parte hotel lá em BH. 3 semanas depois, vagou uma vaga no palácio, na secretaria direta
do governador, que nessa época era o Aécio Neves. Presta atenção. O Aécio Neves saiu desse negócio. Ele não era nem governador. Ele era o dono da vaga. Ele saiu porque era por indicação. E ele é neto do Tranco, você sabe, né? Ele é bem relacionado, o rapaz. Então ele saiu. E para substituí-lo, o governador tinha que indicar alguém. Só que o governador disse assim: eu não vou indicar, não. Vocês peguem a pessoa mais capacitada. E ninguém tinha os cursos que ela tinha. Ela era a mais capacitada, porque precisava de cursos específicos em uma área e ela é a única que tinha. O salário dela foi de 18 mil para 25 mil reais. Um ano depois, eu ficava, viajo, prego, volto, viajo, prego. Um ano depois, nós nos trombamos num culto lá, de ação de graça. O pastor estava pedindo umas ofertas lá, umas ofertas altas, sabe? Ela foi na oferta, dá para dar oferta, um dinheirão. Não é esse pastor que vem, que pede um dinheirão alto. Não. Acontece aqui também? Não. Ó, olha bem, aí ele veio, né? E eu também dou. Um dia foi lá na minha igreja Mike Murdock, que eu dei tudo o que eu tinha. Tudo. Dei meu computador, dei tudo. Dei meu dinheiro todo, dei tudo. Mas vou te falar uma coisa. Deus mudou a minha história. Eu sei que essas coisas não são para todo mundo, é só para quem Deus chama. Deus me chamou, eu dei tudo. Tudo que eu tinha de valor eu dei. Deus mudou a minha história. Deus chama. Essas pessoas precisam vir, porque Deus chama alguns. Não é todos, mas alguns Deus chama. Igual me chamou. Mas aí ela foi. E aí eu encontrei com ela lá no altar, cumprimentamos e tal. Falei: irmã, a vida mudou e está dando essas ofertas altas aí, hein? Pastor, você não tem noção. Já comprei outro apartamento lá no Belvedere, muito melhor do que a casa. Apartamento, do tamanho da casa ou maior, com área de lazer que parece um resort e tal, não sei o quê. Estou ganhando mais. E vai falando. Só bênção. O que eu entendi? Que a maioria dos crentes não prosperam porque são ingratos. Irmão, tem gente que tem coragem e capacidade de falar mal de quem ganhou ele para Jesus. Tem gratidão maior que isso? Alguém deu vida para ele em Deus, ele não mete o pau ainda. A ingratidão atrai o destruidor. Ló saiu de Sodoma com a roupa do corpo e 2 filhas. Presta atenção, ele estava no paraíso. Abraão no deserto. Sabe o que a Bíblia diz? E prosperou Abraão no deserto. Dízimos e ofertas repreendem o devorador. Não mexer com coisa ilícita repreende o migrador. Estar sempre na casa do Pai repreende o cortador. E sendo grato, você repreende o destruidor. Quem entendeu, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sele esta palavra na tua vida, no teu coração e na tua mente, e que a partir de hoje Deus faça novas todas as coisas nessa área da tua vida, e que você venha prosperar de forma surpreendente, que todos que olhem para você reconheçam de fato e de verdade que Deus é quem está operando a bênção sobre a tua vida, porque o que você vai viver daqui para frente, ninguém vai poder chamar de natural ou de capacidade humana. Eu digo e profetizo sobre a tua vida um mover espiritual da parte de Deus e de seu Santo Espírito, que vai te levar a prosperar de uma forma sobrenatural, tremenda, que todos os que te verem vão ter que ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer na tua vida.
Você crê que Deus é um Deus de misericórdia e de perdão, sim ou não? Eu já termino aqui, só mais um segundo. Um segundinho, já vou terminar. Você que já passou do horário dos crentes. Jesus não veio matar a alma dos homens. Jesus mandou João e Tiago, em Samaria, na frente, preparar uma hospedagem para ele. Quando João e Tiago chegavam nas hospedagens, todo mundo reparava que eles eram judeus, que estavam indo para Jerusalém, ninguém dava hospedagem para ele, porque samaritano não gostava de judeu. Quando Jesus chegou, falou: João, arrumou hospedagem? Não, Senhor, ninguém quis hospedar a gente. E estava na cara que eles estavam mentindo. Mas não preocupa não, Senhor. Eu vou orar agora igual Elias orou, para cair fogo do céu e consumir esse povo. Aí Jesus falou para ele assim: João, você não sabe a que espírito você pertence. O Filho do Homem não veio condenar e matar a alma dos homens, ele veio salvá-las. Jesus não está aqui hoje falando esse assunto para te acusar, para te condenar, para colocar peso sobre você, não. Ele está falando isso para te libertar, para te amar, para te ungir, para te ajudar. Você está por aí? E eu quero proclamar, diante do Espírito Santo, que Deus vai lançar sobre nós aqui agora uma unção e uma capacitação para que possamos ser fiéis nessa área de nossa vida. Porque se essa capacitação não vier de Deus, não tem homem que consegue. Nem venha com conversa. Se Deus não te permitir ser fiel nessa área, não tem ser humano que consegue. A fidelidade nos dízimos tem que ser concedido pelo Senhor, pelo seu Espírito. E eu vou orar para todos vocês que não dizimavam, ou que dizimavam mês sim, um mês não, ou que dizimava só metade do que deveria, para que venha sobre você agora um rio de perdão. E eu quero te chamar para fazermos um ato profético, para mostrarmos para Deus que nós desejamos ser fiel. As ofertas do culto dessa noite serão em prol disso. Você vai trazer a sua oferta como você faz em todo culto. Só que esta noite nós vamos profeticamente falar: Senhor, esta oferta tem uma direção, tem um propósito. Qual é o propósito? Derrame sobre mim uma unção de fidelidade. Derrame sobre mim uma unção de honestidade, de retidão. Derrame sobre mim uma unção de temor, para que eu aprenda a me desviar do mal. E derrame sobre mim uma unção de gratidão. E quando você trouxer a sua oferta, eu declaro em nome de Jesus que essa unção vai tomar você. E que de hoje em diante tudo vai ser diferente nessa área na sua vida. Pastor, é para todos? Não, só para quem crê. Amém? Espero que Deus tenha falado com você através dessa mensagem, que Deus possa te abençoar ricamente. Vem para cá, esperamos você em uma das nossas reuniões, Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser muito amado.